Agora vamos para a regra 4, equipamento dos jogadores. Primeiro item fala da segurança. Daquele jeito, vou dar uma resumida aqui, tá? Porque senão fica muita coisa para ser falada. O jogador não pode usar nada perigoso. Não pode usar joias ou correntes, mesmo cobrindo com esparadrapo. Isso era algo comum mais antigamente, que as pessoas usavam ali algumas joias e para não tirar, colocar esparadrapo por cima. Não pode isso mais, tá? Os jogadores devem ser inspecionados antes de entrar em campo, e se o árbitro perceber algum material perigoso, ele vai ordenar que o jogador tire. E se o jogador se recusar ou não conseguir retirar o objeto, ele vai mandar o jogador sair de campo. Se o jogador não acatar ou se ele voltar a usar um material perigoso, ele será admitido com cartão amarelo. Certo? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá para os equipamentos obrigatórios. Item 2. Equipamentos obrigatórios. Camiseta com mangas. Teve uma época aí que alguns times da África, eles entraram em campo com camisa sem manga. Mas, como a regra diz, os equipamentos obrigatórios, camiseta com mangas. Calções, meias. Se for usado algum tipo de fita, né, por cima da meia, tem que ser da mesma cor dela. Caneleiras, calçado. Aqui na regra está dizendo calçado, então pode ser qualquer um. O cara quiser jogar de mocassim, pode jogar. Sapato de bico fino, pode jogar. Botina, pode jogar. Tá escrito calçado, qualquer calçado, né? O goleiro pode usar calça comprida. Se o jogador acidentalmente perde um calçado, uma caneleira, ele tem que repor esses materiais o mais rápido possível. E se ele fizer um gol sem algum desses materiais, o gol é válido. Cores. Item 3. As duas equipes devem usar cores que as distingam entre si e também dos oficiais de árbitro. Então, o uniforme dos adversários tem que ter cores bem diferentes e também tem que ser diferente das cores do árbitro. O goleiro também tem que ter cor diferente dos jogadores de linha e do árbitro. Mas, se o goleiro tiver uma cor igual dos jogadores e não tiver outra para substituir, o árbitro pode permitir que o jogo aconteça. É ruim, é complicado, mas ele pode permitir. As camisetas interiores. Sabe aquela camiseta térmica, né? Aqui é permitido, mas ela precisa ter a mesma cor predominante do uniforme. Então, se a camisa aqui é vermelha. Tem preto, tem amarelo, mas a cor predominante é vermelha. Se eu usasse uma camisa térmica, tinha que ser vermelha. O calção interior, mesma coisa. Também tem que ser da cor predominante do calção. E os calções, claro, da equipe toda devem ter a mesma cor. Outros equipamentos, desde que não sejam perigosos, tais como protetores de cabeça, máscaras faciais, joelheira, cotoveleira, tudo feito com material leve, maleável, acolchoado, boné pro goleiro, óculos desportivos, eles são permitidos. Protetores de cabeça. Os protetores de cabeça, quando forem utilizados, eles têm que ser preto ou da cor predominante do uniforme. Devem estar de acordo com a regulamentação, devem estar separados da camiseta. Não deve ser perigoso para quem usa e para quem está jogando com ele. E não pode ter partes que se destaquem e que sejam salientes. Por exemplo, o cara vai lá querer usar um protetor de cabeça com 2 chifres. Não dá, né? Comunicação eletrônica. Não é permitido aos jogadores usar qualquer tipo de comunicação eletrônica. Os oficiais de equipe podem utilizar esses materiais eletrônicos, mas eles têm que ser discretos, tipo um fone, tablet, microfone. Se ele utilizar qualquer material que não esteja de acordo com as especificações, ele vai ser expulso. Sistema eletrônico de desempenho e monitoramento. Quando forem usados dispositivos como parte do sistema de comunicação e monitoramento de jogadores em competições oficiais da FIFA, confederações e associações nacionais, o organizador da competição deve garantir que os dispositivos que são anexados ao equipamento dos jogadores não são perigosos e devem conter o selo da IMS, International Match Standard. Alguns jogadores jogam com equipamentos para monitorar distância percorrida, energia gasta, todo esse tipo de coisa que vai jogando informações para a área técnica em tempo real. Então esses equipamentos são permitidos desde que aprovado pela IMS. E essas informações têm que ser garantidas que são confiáveis e precisas. A FIFA também tem um selo de qualidade que atesta estes dispositivos e mais alguns outros para atender ao chamado padrão FIFA. Item 5. Slogans, declarações, imagens e publicidade. O equipamento dos jogadores não pode ter qualquer mensagem que seja política, religiosa ou pessoal. Lembra que o jogador levantar a camisa, dando parabéns para não sei quem, pedindo ajuda para não sei o que, de fome, de não sei aonde. Esse tipo de coisa não é permitido.
Se for cometida infração nesse sentido, o jogador e a equipe serão punidos pela organização da competição, respectiva associação nacional ou pela FIFA. Princípios. Essas regras se aplicam aos jogadores e aos oficiais de equipe. Nos equipamentos, o que pode ser visualizado? Número de jogadores, nome, escudo ou logotipo da equipe, slogans ou logotipos de iniciativas que promovam o jogo de futebol, feito em integridade, bem como qualquer publicidade permitida pelo regulamento da competição ou pela Federação Nacional, Confederação ou FIFA. Patrocinadores, que pode também ter fatos relacionados à partida, como data, evento, local, algumas coisas que aparecem em camisetas quando estão disputando campeonatos internacionais pela FIFA, como Copa do Mundo, Eurocopa, etc. E todas essas mensagens permitidas na camisa, elas têm que ser na frente, nas mangas ou braçadeiras. Em alguns casos, essas mensagens só podem aparecer na braçadeira do capitão. Interpretação da regra. Para decidir sobre isso, deve-se recorrer à regra 12, que fala de faltas e infrações. E lá também estipula quais medidas serão adotadas com relação a isso. E quais atitudes tomadas pelos jogadores deve ser avaliada. Qualquer tipo de linguagem inadequada, ofensiva, gestos de provocação, gestos de desrespeito. Não é permitido slogan, mensagem ou imagem que corresponda a uma dessas categorias. Também não pode fazer menção a pessoas vivas ou mortas, a não ser que esse nome faça parte do nome da competição. Partido local, regional, nacional, internacional, organizações, etc. Governo local, organizações discriminatórias, organizações cujos propósitos ou atos podem ser ofensivos para considerável número de pessoas, atos ou eventos de natureza política. O regulamento pode dispor a respeito de tamanho, localização dos slogans, número, posição e todas as controvérsias surgidas a respeito disso, de preferência tem que ser resolvido antes da partida ou da competição começar. Infrações e sanções. Item 6. Por qualquer uma dessas infrações, o jogo não precisa ser necessariamente interrompido, e ao jogador cabe ser instruído pelo árbitro a sair do campo e corrigir essa inconformidade com a regra. Se não tiver resolvido o problema, deve sair do campo na primeira interrupção. E assim que ele sair e tentar resolver o problema, quando ele for voltar, tem que ser observado pelo árbitro para ver se está tudo em conformidade com a legislação. Claro, deve aguardar também a autorização do árbitro para entrar em campo novamente. E se ele voltar sem autorização, vai receber um cartão amarelo. E se o árbitro precisar parar a partida para advertir esse jogador, a bola será reiniciada com um tiro livre direto, com um tiro livre indireto. Esse detalhezinho, tiro livre direto e indireto, prestar bem atenção, porque isso pega. Então, vai parar o jogo, vai advertir com o cartão amarelo, vai reiniciar a partida com tiro livre indireto e do local onde estava a bola no momento da paralisação. Isso, claro, se não houver interferência no jogo. Se houver interferência, o jogo será paralisado com tiro livre direto do local onde a infração aconteceu, onde essa interrupção, essa interferência aconteceu. Entendido? Ótimo, regra 4 resolvida. Agora é a regra 5, o árbitro. Essa regra é grande, mas assim, não podia ser diferente, porque é o árbitro, né? É quem comanda a partida. Então vamos lá. Subitem 1, a autoridade do árbitro. O jogo é disputado sob o controle de um árbitro, que tem total autoridade para cumprir as regras do jogo. É ele quem manda no campo. 2, decisões do árbitro. Evidentemente que eu vou resumir porque é muito grande. O árbitro deve conduzir um jogo respeitando as regras, prezando pelo espírito do jogo, interpretando os lances e decidindo de acordo com as normas. É o árbitro quem toma a decisão final e estas devem ser respeitadas. O árbitro não pode mudar algumas decisões. São elas: reinício de partida, mesmo que ele pare para corrigir um erro admitido. Uma vez que reiniciou a partida, o que aconteceu antes fica mantido. Término do primeiro e segundo tempo, mesmo da prorrogação, com posterior saída de campo. No caso do encerramento de um dos tempos de jogo, se o árbitro se dirigir para a cabine de revisão, ele pode mandar que retornem ao campo para corrigir um incidente ocorrido antes de finalizar um dos tempos de jogo. O árbitro pode aplicar uma sanção relativa a uma infração cometida antes de a bola parar. Tem aqueles lances que o jogador comete falta grave, o time que recebeu a falta leva vantagem, então o árbitro deixa seguir
Depois que para a bola, ele dá o cartão para o jogador que cometeu a falta anterior. Se o árbitro ficar incapacitado momentaneamente, o jogo deve continuar sob a direção dos demais oficiais de arbitragem até que a bola fique fora de jogo. Então dei uma resumida aí no item 2. 3. Poderes e deveres do árbitro. O árbitro faz cumprir a regra. Trabalha em conjunto com os assistentes, marca o tempo, anota aquilo que for de relevante ao jogo, faz a súmula do jogo, supervisiona e ou indica o reinício do jogo. Esses são os poderes e deveres do árbitro. Vantagem: o árbitro permitirá que o jogo continue quando a equipe que sofrer a infração e se beneficiará da vantagem, devendo marcar a infração ou falta se a vantagem prevista não se concretizar nesse momento ou dentro de poucos segundos. Como eu disse no outro exemplo, às vezes o time recebe uma falta e o árbitro percebe que o time que sofreu a falta vai levar vantagem, então ele deixa o jogo seguir. Medidas disciplinares. O árbitro: quando ocorrer mais de uma falta, o árbitro punirá a mais grave. O árbitro pode aplicar sanção a partir do momento em que entra em campo para inspeção até o momento em que sai do campo após o final da partida. Se antes de começar a partida um jogador comete uma infração passível de expulsão, o árbitro pode aplicar essa sanção. Ele deve reportar às autoridades qualquer conduta incorreta. O árbitro pode aplicar cartão amarelo ou vermelho mesmo durante intervalo, prorrogação e cobrança de pênaltis. Enquanto o jogo estiver valendo, mesmo que a bola não esteja rolando, ele pode aplicar sanções. O árbitro pode aplicar advertência, cartão amarelo e vermelho para técnicos e oficiais de equipe. Se não for possível identificar quem cometeu a grave infração, o árbitro expulsará o técnico. Ele pode expulsar médico também, mas este sairá apenas se houver outro médico. Ele pode tomar decisões baseadas em informações vindas dos outros oficiais de arbitragem. Quem são eles? Nós vamos ver daqui a pouco. Lesões. Em caso de lesões, o árbitro tomará as seguintes decisões. O árbitro para o jogo para atendimento médico e toma medidas para que o jogador lesionado saia e seja atendido fora do campo. Esse jogador só pode voltar quando o jogo tiver sido reiniciado. Com a bola rolando, ele deve retornar pela linha lateral. Mas, se o jogo estiver parado, ele pode voltar por qualquer lugar do campo. As exceções para a saída do campo são: quando este for o goleiro, aí no caso não tem como sair do campo para ser atendido, tem que ficar em campo sendo atendido e retomará o jogo quando o goleiro estiver plenamente recuperado. Quando o goleiro e outro jogador se chocarem, quando a lesão for grave, quando os jogadores da mesma equipe se chocarem, quando o jogador machucado recebeu uma falta de cartão, claro, se o atendimento médico for rápido. Às vezes o jogador sofre uma falta que é passível de cartão. Aí ele se lesiona, então o atendimento médico entra, verifica, examina. Se for o caso, atende rapidinho ali, ele já levanta. Mas se começar a demorar, o árbitro pede para que ele seja atendido fora de campo. Quando acontecer um pênalti e o jogador lesionado for o batedor oficial da equipe, é preciso esperar ele se recuperar. O jogador sangrando deve deixar o campo e só retornará quando o problema for resolvido e sem sangue na roupa. Quando entra atendimento e a maca, o jogador obrigatoriamente deve deixar o campo. Se o jogador não respeitar a determinação, receberá cartão amarelo, tarjeta amarilla. Quando o jogador se machuca sozinho, o jogo precisa ser parado. Seu reinício se dará através de bola ao chão. Então, se o jogador lá aconteceu alguma coisa, se machucou, caiu sozinho, o árbitro pode parar o jogo e depois vai reiniciar com uma bola ao chão. Interferência externa. O árbitro pode tomar 3 decisões em caso de interferência externa: parar, interromper temporariamente ou encerrar o jogo definitivamente. Em quais casos ele pode tomar essa decisão? Quando a iluminação artificial for insuficiente, se um oficial de arbitragem, um jogador ou um oficial de equipe for atingido por um objeto lançado por um espectador, algo que a torcida jogou, o árbitro pode deixar o jogo prosseguir, pará-lo ou interrompê-lo temporariamente, ou até encerrar o jogo, dependendo da gravidade do incidente. O árbitro também pode tomar uma dessas 3 decisões quando houve um apito vindo da arquibancada. E aí o jogo vai reiniciar com uma bola ao chão. O árbitro também pode parar o jogo se uma segunda bola, um outro objeto ou um animal entrar no campo de jogo. Mas no caso ele vai parar apenas se o objeto ou o animal interferir no jogo, a menos que a bola esteja entrando na meta, se a interferência não impedir o defensor de jogar a bola. Aí é aquele caso que eu já expliquei, né? Se essa interferência não atrapalhar o jogo e nem o defensor que estiver no lance e a bola estiver entrando no gol, deixa seguir. Então ele vai deixar seguir o lance. Quando parar, aí ele vai providenciar a retirada do campo desses animais, objetos, qualquer outra interferência externa. Então o árbitro também não permite a entrada de pessoas não autorizadas dentro do campo.
e tem 4 árbitro assistente de vídeo, o famoso VAR. Um jogo só pode ter VAR se todos os requisitos e protocolos tiverem sido atendidos, além de uma autorização da International Board ou da FIFA. Em quais lances o VAR pode interferir? Gol não gol, pênalti não pênalti, cartão vermelho, confusão de identidade. Aquele lance quando o árbitro se equivoca e dá cartão para o jogador errado. A decisão do árbitro pode vir baseada em uma orientação do VAR ou quando ele vai lá na cabine revisar o lance. Quando uma decisão é tomada, ela não pode ser modificada, mesmo que a decisão seja um erro claro, óbvio, manifesto. Tomou a decisão, está tomada. Revisão depois do reinício do jogo. Se o jogo for reiniciado depois de ser paralisado, o árbitro não poderá realizar uma revisão, exceto em caso de confusão de identidade ou possível infração que leve à expulsão relacionada a comportamento violento, cuspir, morder, gestos ofensivos, injuriosos ou grosseiros. Então o árbitro reiniciou, não pode mais rever, não pode ir lá ser chamado pelo VAR, nada. A única coisa que pode acontecer é lance onde houve agressão, onde houve atitude hostil do jogador que possa gerar cartão vermelho ou confusão de identidade. Vamos lá, os equipamentos do árbitro. O que o árbitro usa? Apito, relógio, cartão vermelho e amarelo e um bloco de nota ou qualquer outro meio para fazer suas anotações. Outros equipamentos. O árbitro está autorizado a utilizar equipamentos de comunicação, claro, para fazer comunicação com os assistentes e com o VAR. Ele também pode usar aqueles aparelhos pessoais de monitoramento do desempenho e avaliação da condição física, do rendimento físico. E também ele pode usar aquele spray que ele faz marcação no campo, pode usar também. Os árbitros, assim como os jogadores, não podem usar joias ou outros equipamentos eletrônicos que não estejam listados na regra. Sinais dos árbitros, item 6. Então confere aqui alguns sinais que os árbitros fazem. Primeiro, pênalti. Ele vai lá, ele indica a marca do pênalti. Tiro livre indireto. Ele abaixa quando a bola for colocada em jogo e um segundo jogador toca nessa bola. Tiro livre direto. Ele só aponta para onde o jogo deve seguir. Vantagem. Quando ocorre uma falta, ele percebe que o time que recebeu a falta levou vantagem, então ele pode fazer com uma mão, movimento de segue o jogo, ou então com as duas, segue o jogo. Tiro de canto, ele vai indicar lá qual lado em direção ao escanteio. Tiro de meta, ele indica lá na área de meta que a bola precisa ser colocada lá para reiniciar o jogo. Cartão amarelo e o cartão vermelho tem que deixar bem claro para todo mundo ver que ele está dando cartão e para quem está dando cartão. Quando ele está aqui, ele está indicando para todo mundo que ele está conversando, ele está se comunicando, seja com o árbitro, com o assistente ou com o VAR. E quando ele é chamado para checar e para revisar lá na cabine do VAR, ele faz assim e vai lá. Vamos para o último item, que é o item 7. Responsabilidade dos oficiais de arbitragem. Um árbitro ou outro oficial de arbitragem não será responsável por qualquer lesão sofrida por um jogador, oficial de equipe ou espectador. É responsabilidade do árbitro, a não ser que ele tenha dado um carrinho em alguma dessas pessoas, né? Quaisquer danos materiais. Se o árbitro tomar uma decisão com base nas regras do jogo e alguém levar um prejuízo qualquer, isso não será responsabilidade do árbitro. Entre tais hipóteses incluem-se as seguintes: decisão de permitir ou proibir a realização do jogo em virtude do estado do campo, imediações ou das condições meteorológicas, decisão de encerrar o jogo por alguma razão que ele julgue adequada, decisão relativa ao estado do campo, da bola, dos materiais usados durante o jogo, decisão ou não de interromper devido a interferências dos espectadores, ou qualquer problema surgido nos locais reservados aos espectadores. Já viu o jogo em que foi paralisado por causa de manifestações homofóbicas e racistas vindos da torcida? O árbitro pode parar o jogo. E aí ele decide se vai encerrar ou não a partida de acordo com o andamento na resolução desse problema que apareceu. Decisão de interromper ou não o jogo a fim de permitir o transporte de um jogador lesionado para fora do campo de jogo, a fim de ser tratado. Decisão de exigir o transporte de um jogador lesionado para fora do campo de jogo a fim de ser tratado. Decisão de permitir ou proibir um jogador de usar certas roupas ou equipamento. Lembra lá os equipamentos dos jogadores, o que é permitido ou não? Então, o árbitro pode interromper ou não de acordo com aquilo que o jogador está usando e que não seja permitido.
Decisão, desde que seja de sua competência, de permitir ou proibir qualquer pessoa, incluindo os dirigentes de equipes ou do estádio, os agentes de segurança, fotógrafo, qualquer pessoa que fique na proximidade do campo de jogo. Qualquer decisão que o árbitro possa tomar em conformidade com as regras do jogo ou com suas obrigações, aquilo que é de competência dele, de acordo com os regulamentos da FIFA, das associações nacionais ou federações nacionais, ou em conformidade com o regulamento ou competição ou regulamentos que regem a partida. Só que é grande, mas destrinchamos tudo a respeito do árbitro, beleza? Agora, a regra 6 é os outros oficiais de arbitragem. Então vamos lá, regra 6, os outros oficiais de arbitragem. Quem são esses outros oficiais de arbitragem? 2 assistentes, o chamado e conhecido bandeirinha, o quarto árbitro, 2 árbitros assistentes adicionais, não usam mais, mas lembra daquele que ficava lá do lado do gol assim, ó, olhando? Quase não resolvia muita coisa? É isso aí. Árbitro assistente reserva. Esses são os árbitros de campo. Depois tem o árbitro assistente de vídeo, do VAR, e o árbitro assistente do árbitro de vídeo. Esses 2 são árbitros de vídeo. Isso quando tem no jogo, tá? Então, quando não tem esses adicionais, esse árbitro de vídeo, são 5 que compõem a equipe de arbitragem, e são todos árbitros de campo. Os oficiais de arbitragem ajudam o árbitro na condução da partida. Eles, com exceção do árbitro assistente reserva, auxiliam em casos de faltas e infrações onde estejam em melhor condições de visualização que o árbitro. Eles devem realizar relatório às autoridades em caso de conduta incorreta grave e incidente grave que não foram percebidos pelos oficiais de arbitragem. O árbitro precisa ser avisado sobre a confecção desse relatório. Além disso, os oficiais também ajudam o árbitro nas inspeções do campo. O regulamento deve deixar bem claro quem deve substituir o árbitro em caso de impossibilidade. Então vamos lá para o item 1, árbitros assistentes, os bandeirinhas. Então vamos lá, o árbitro assistente, ele vê se a bola saiu ou não pelas linhas laterais e linha de fundo, e ele deve indicar para quem é a posse de bola. Ele também verifica os impedimentos, indica as substituições. Nas cobranças de pênalti, é ele quem observa se o goleiro se adiantou na cobrança. Ele também observa se a bola entrou ou não e pode auxiliar na verificação da distância dos 9,15 metros nas cobranças de faltas quando houver barreira ou mesmo se o adversário estiver próximo da bola. Esse é o assistente. Agora vamos para o item 2, quarto árbitro. Esse aqui é bem tranquilo, então vou ler ao pé da letra como está escrito. A função do quarto árbitro também inclui supervisionar o procedimento de substituição, verificar o equipamento de um jogador ou substituto, verificar o reingresso de um jogador ao campo de jogo depois do sinal de autorização do árbitro, inspecionar as bolas reservas, indicar o tempo de jogo adicional mínimo, é ele que levanta lá a plaquinha que indica os acréscimos, informar o árbitro sobre qualquer conduta incorreta dos integrantes da área técnica. Se tiver gente lá no banco de reserva, ou o próprio técnico, perturbando, enchendo o saco, ele vai lá e ó, pro árbitro. Item 3, árbitros assistentes adicionais. Os árbitros assistentes adicionais podem indicar quando a bola ultrapassa completamente a linha de meta, inclusive quando um gol for marcado, se o reinício do jogo é com tiro de meta ou de canto, lembra que ele ficava assim, ele indicava com o corpo, se ia lá para a linha de fundo, ou se ficava para frente para indicar o tiro de meta. Quando nos tiros penais, o goleiro se mover para frente antes que a bola seja tocada e quando a bola transpuser a linha de meta. Ótimo. Item 4, árbitro assistente reserva. O único dever do árbitro assistente de reserva é substituir um árbitro assistente ou quarto árbitro que não possa desempenhar as suas funções. Oficiais de arbitragem de vídeo, aqueles que operam o VAR. São os assistentes do árbitro que utilizam a imagem para corrigir um erro claro, óbvio e manifesto ou um incidente grave não percebido. Detalhadamente a respeito do que ele pode ver ou não, eu já falei lá no item 5.4, que é a regra que fala dos árbitros. O assistente do árbitro de vídeo auxilia na revisão dos lances, na comunicação e faz anotações pertinentes ao trabalho. Item 6, sinais do árbitro assistente. Então, ó, vou colocando aqui para observar melhor. Primeiro é a substituição, porque ele levanta a bandeira, fica com ela assim na horizontal e mostra que vai haver uma substituição. Quando acontece uma falta, ele ó, balança lá. Parece aquelas colegas de auditório que ficam com o pompom assim. Indica o lateral, para que lado foi. Tiro de canto, ele indica apontando lá para o quarto de círculo do escanteio. Tiro de meta, ele aponta lá para a área de meta ou pequena área. Impedimento, ele fica com a bandeira lá em cima. Quando o impedimento é próximo, ele abaixa mais essa bandeira. Quando está lá no centro,
que ele indica ao centro. Quando tá lá do outro lado, ele fica com um pouquinho mais levantado. Tipo, querendo dizer, ó, lá no fundo, é lá atrás, tá impedido. Vai vir aqui também, ó, sinal do árbitro assistente adicional. Então, essas foram as funções dos oficiais de arbitragem, beleza? Ótimo! E agora vamos para a duração do jogo, regra 7. Bem simples, bem tranquilo. Agora começa um conjunto de regras que são bem dinâmicas. Pô, eu gosto bastante, hein? É tipo aquele negócio quando você está estudando direito, e aí você pega um artigo, e esse artigo é bem curtinho. Dá uma sensação boa, né? Duração do jogo. O jogo é composto por 2 tempos de 45 minutos. E esse tempo pode ser reduzido? Pode, desde que esteja previsto na regra da competição e desde que o árbitro e as equipes concordem com isso. Esse foi um período do jogo. Agora, item 2, intervalo. Entre esses 2 tempos haverá um intervalo de 15 minutos. E esse intervalo não pode exceder esse tempo. Quando houver prorrogação, pode ser que tenha entre os intervalos 1 minutinho ali para hidratação. Mas essa parada deve estar bem clara no regulamento da competição. E ela só pode ser modificada com a permissão do árbitro. Item 3, recuperação do tempo perdido. O famoso acréscimo. Em quais situações o árbitro deve dar o acréscimo? Quando houver substituições, avaliação de lesão e transporte dos jogadores para fora do campo, perda de tempo, famosa cera, sanções disciplinares, paradas por motivos médicos autorizadas no regulamento da competição. Por exemplo, drinks, tá na lei, tá na regra desse jeito. Hidratação, não mais que 1 minuto. E as pausas para resfriamento, com tempo entre 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio, até 3 minutos. Qualquer atraso significativo para o reinício do jogo, por exemplo, celebração de um gol. Os jogadores vão lá, comemorar um gol e fica enrolando, é para ser acrescido. O quarto árbitro é quem vai mostrar o tempo a ser acrescido no tempo de jogo. Esse tempo adicional ele pode ser aumentado, se o árbitro julgar pertinente, mas não pode ser diminuído. O árbitro não pode compensar um erro de cronometragem ocorrido no primeiro período, alterando a duração do segundo período. Ou seja, o que era preciso ser acrescido no primeiro tempo, vai morrer ali. Se depois ele perceber, era para ter dado mais tempo, vou dar mais tempo aqui agora no segundo tempo, não pode. Tempos a serem acrescidos no primeiro tempo, tempos a serem acrescidos no segundo tempo, sem misturar as bolas. Item 4, tiro penal ou pênalti. Se num jogo tiver pênalti, o tempo para a cobrança desse pênalti ele deve ser acrescido ao final do período. Normalmente é feito assim? Difícil, mas tá na regra, é para ser feito. Item 5, suspensão definitiva do jogo. Um jogo suspenso definitivamente antes do seu término deve ser jogado novamente, salvo disposição contrária estabelecida no regulamento da competição ou pelos organizadores da competição. Então, um jogo que foi parado definitivamente antes do seu término deve ser jogado novamente. Existe outra possibilidade? Aqui não está dizendo, a regra está bem clara. Percebe-se que muita coisa que está na regra, ela pode ser modificada se estiver determinada na regra da competição. Claro, desde que essa regra, essa modificação não altere e não modifique a essência do jogo, certo? Então é isso, regra 7, olha que bonitinho, rapidinho, tudo certinho, bem objetiva, certo? Agora vamos para a regra 8. Vamos então para a regra 8, o início e o reinício do jogo. O início de jogo acontecerá em 2 momentos, no começo do primeiro tempo e no começo do segundo tempo. O jogo começará com o tiro inicial, saída, no começo de cada um dos períodos, inclusive das prorrogações e depois que um gol for marcado. E aí existem os momentos dos reinícios de jogo. Esses momentos são nos tiros livres diretos e indiretos, pênaltis, arremessos laterais, tiros de meta e tiros de canto, ou seja, os escanteios. A bola ao chão também é uma forma de reinício do jogo. As infrações cometidas com a bola fora de jogo não alteram a forma do seu reinício. Então, o jogo está parado. Aconteceu alguma treta? Ele vai retornar como deveria ser, independentemente dessa confusão. Item 1, tiro inicial. Primeiro de tudo, antes de ter esse tiro inicial, vai acontecer um sorteio. Sorteio normalmente é feito lá com moeda, no cara e coroa. Quem vencer, escolhe se vai iniciar dando o pontapé inicial ou vai escolher o campo. Quem começar escolhendo o campo, no segundo tempo, executa o tiro inicial, ou seja, dá o pontapé inicial. Saída de bola. O primeiro tempo, eles atacam para um lado,
cada um para um lado específico. No segundo tempo, inverte-se os campos. Quando for acontecer o tiro de saída, todos os jogadores devem estar nos seus campos de defesa, exceto aquele que vai executar o tiro de saída. A equipe que não vai fazer esse tiro de saída deve ficar a uma distância de 9,15 metros da bola. Sabe aquele círculo central? Então, ele tem um raio de 9,15 metros, que é a distância necessária para que os jogadores adversários fiquem com relação à bola. A bola deve ser colocada na marca central do meio de campo. O árbitro dá o sinal e a bola entra em jogo assim que ela se mover claramente. É possível marcar um gol do meio de campo nessa saída? É possível. E se o jogador que for fazer a saída bater a nave e jogar no próprio gol, não é validado o gol, é dado escanteio. Entendido? Infrações e sanções. Se o jogador que for fazer esse tiro de saída tocar na bola 2 vezes antes de algum outro jogador tocar nela, vai ser marcado tiro livre indireto contra a sua equipe. Mas se ele pegar deliberadamente a bola com a mão, é tiro livre direto. Entenda essa diferença, hein? Ocorrendo qualquer outra infração, o tiro de saída deve ser repetido. Então, só tem 2 casos onde é cometida a falta e inverte-se a posse de bola. Quando o jogador que estiver fazendo a saída tocar 2 vezes na bola antes de qualquer outro jogador, tiro livre indireto, ou se tocar com a mão deliberadamente, aí é tiro livre direto. Entendido? Item 2, bola ao chão. Procedimento. O árbitro concederá uma bola ao chão para o goleiro da equipe defensora em sua área penal, na pequena área, se ao paralisar o jogo a bola estiver nessa área penal, ele vai dar uma bola ao chão para o goleiro. Nos demais casos, o árbitro considerará a bola ao chão a favor de um jogador da equipe que tocou por último na bola, no local onde esse toque ocorreu. Então, se o árbitro precisar parar, por exemplo, deve ter percebido lá quando um jogador está caído, aparentemente machucado, o árbitro para o jogo. Quando ele retornar com a bola ao chão, vai ser para a equipe que estava em posse da bola. Os demais jogadores de ambas as equipes devem estar a 4 metros de distância desta bola. Isso eu não sabia. Até que ela entre em jogo. A bola entrará em jogo quando tocar o chão. Infrações e sanções. A bola ao chão será repetida nos seguintes casos. Se o jogador tocar na bola antes dela chegar no chão, a bola sair do jogo depois de tocar o chão, sem tocar em nenhum jogador, aí é coisa do árbitro, né? Jogou a bola lá, vacilou, ela pingou e saiu, aí tem que ser repetido. Se a bola entrar em uma meta sem tocar em pelo menos 2 jogadores, o jogo será reiniciado com... Imagina assim, situação, o árbitro deu bola ao chão, o cara jogou para trás, o goleiro não tocou na bola, ela entrou no gol. O que acontece? Um tiro de meta, se a bola entrar na meta adversária. Um tiro de canto, se a bola entrar na meta do jogador que tocou a bola. Imagina lá, bola ao chão. Ah, eu sei que era o meu jogador que estava caído, precisou de atendimento, então eu vou devolver a bola para o adversário. Aí ele vai, joga a bola para tentar, né, lá de longe jogar para o goleiro não pega, bola entra. É gol? Não, é tiro de meta. Se o árbitro jogou a bola ao chão, o jogador tentou fazer um recuo para reiniciar com o goleiro vacilou, a bola entrou, é gol? Não, é escanteio para o adversário. Entendido? Então, regra 8, Zé Fini, muito bom. Viu como legal, como é rapidinho, como é bem objetivo, bem curto? Assim é bom estudar regra, né? Então, vamos para a regra 9. Vamos para a regra 9, a bola em jogo e fora de jogo. Item 1, bola fora de jogo. Em que momentos a bola estará fora de jogo? Quando ela transpuser completamente a linha de meta ou a linha lateral. E aí tem um detalhe importante, que a bola sai mesmo que seja ou pelo chão ou pelo alto. É por isso que muitas vezes o jogador vai cobrar lá uma falta que está perto da linha de fundo ou mesmo escanteio, a bola faz aquela curva por trás e é dado bola fora porque ela transpôs completamente a linha de meta, a linha de fundo. Beleza? A bola pode estar fora de jogo também quando o jogo for interrompido pelo árbitro. O árbitro apitou, bola fora de jogo. Tocar em um oficial de arbitragem, permaneça no campo de jogo e uma equipe inicia um ataque prometedor. A bola entra diretamente em uma das metas ou a posse de bola passar para outra equipe. Então, é o seguinte, bola bateu no árbitro, ela vai parar em 3 condições. Se ela iniciar um ataque prometedor, ou um contra-ataque, né? Se essa bola bater no árbitro e entrar no gol, tem que parar, não pode mais validar desse jeito. E se ela bater no árbitro e a posse for pro adversário. Então, imagina lá seu time, tá trocando passe, vou tentar virar o jogo, bate no árbitro e vai pro adversário. Ele tem que parar e recolocar em posse do time que foi prejudicado.
Em todos esses casos, o jogo é reiniciado com um bola ao chão. Então só para ficar bem claro. Bola fora de jogo, quando ela sair completamente pela linha lateral ou a linha de fundo, quando o jogo for interrompido pelo árbitro, ou quando ela bater no árbitro e, consequência disso, gerar um contra-ataque para o adversário, a bola entrar no gol, e quando bater no árbitro e a bola for para o adversário. Então o time não pode ser prejudicado em nenhum momento por conta de uma bola que bateu no árbitro, beleza? E agora vamos para o item 2, bola em jogo. A bola estará em jogo em todas as demais situações, inclusive quando tocar em um oficial de arbitragem, nos postes e nos travessões das metas, claro, ou nos mastros de tiro de canto e desde que permaneça no campo. Então se a bola bater naquela bandeirinha do escanteio e ficar em jogo, estará em jogo, beleza? Não para por causa disso. Cara, que lindo! Regra 9 já explicada. Prontinho, agora é a regra 10.